Vamos ler, então, Marcos 5, do 1 ao 20. É uma leitura grande, são 20 versículos, mas não dá para ser menos, porque senão fica prejudicada a mensagem e toda a história que é contada neste relato. Um relato bastante conhecido, mas sempre importante voltar a esta reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode ler também aí através da projeção. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra revelada, que o Senhor possa, Senhor, com teu Santo Espírito nos iluminar, nos dar sabedoria para entendê-la, e que ela cumpra os seus propósitos na sua igreja e na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, é uma história bastante conhecida, uma história intensa, comovente, dramática, que envolve um confronto cósmico do bem contra o mal, né? Podemos olhar dessa perspectiva, né? Ou do mal temendo o amor e a presença de Deus, a cura e a libertação de um homem. Que quando nós tratamos em 20 versículos, ou lemos, né, melhor dizendo, em 20 versículos, é difícil de entender a grandeza de toda essa história, mas ela é extremamente poderosa. Só a título de curiosidade, esta região, ela foi localizada depois por arqueólogos, e eles localizaram a 2 quilômetros deste local uma encosta cheia de cavernas, e nestas cavernas se abrigavam túmulos. Então, o que mostra que esta pessoa, ela vivia
dormindo, vivendo nestas cavernas, onde eram feitos túmulos, porque às vezes na nossa mente vem aquilo que nós conhecemos hoje, que é aquele lugar todo horizontal, com as casinhas uma do lado da outra, né? Então lá tinha cavernas na encosta, e nestas cavernas eram feitos os túmulos, e ele vivia lá porque devia se abrigar da chuva, do sol, enfim, né? Agora, isso acontece só lá? Não, irmãos, para quem já teve aí a oportunidade de fazer trabalhos relacionados a, ou direcionados a moradores em situação de rua, dependentes químicos, essa realidade aqui, ela persiste. Havia aqui na região do Andorinha uma construção, por muitos anos abandonada, não sei por que razão, talvez por algum veto da prefeitura, talvez, e ela foi dominada por dependentes químicos, usuários do crack, que é a pior das drogas. E aquilo virou o equivalente a isso aqui que nós lemos aqui. Eles ficam naquele submundo, fecharam ali naquela escuridão e ficam lá, vivendo desta maneira, e levantam alucinados. Evidente que aí tem a questão química, mas eles estão vivendo uma realidade como esta. Para quem lê o livro do pastor Arley Mafra, ele conta também que na Cracolândia existem os chamados vampiros, que são aqueles que já estão deteriorados pela droga, e pela droga, e eles vivem em porões, como se fossem mesmo vampiros, assim, uma coisa incrível, que depende da ajuda, inclusive, dos outros dependentes, para que tenham algum sustento, comam alguma coisa e tenham o próprio uso da droga. Então, não imagine que estas coisas estão muito longe da nossa realidade e é uma ficção, não. Isso é uma realidade muito próxima. Agora, é interessante observar aqui, eu quero dar ênfase ao seguinte: deixa Jesus ficar. Foi até o tema que eu coloquei, porque o que está no versículo 17 diz assim, no verso 17 diz: e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Observe isso. Mas repassando a história, veja que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem. Lembra que Jesus, um pouco antes, se você ler, você vai ver a história que Jesus está atravessando o mar, ali o lago da Galileia, e tem toda uma tempestade, todo um acontecimento. O povo ali, ficam todos desesperados por conta do temporal e aquelas ondas que se arremessavam contra o barco, e enfim, e Jesus lá dormindo. E aí eles vão acordar Jesus e ele vai dar ordem para que aquela tempestade se acalme. Nesse momento ele está indo para essa região onde ele vai encontrar esse homem possesso. Tanto essa parte antes é aquela que dá origem àquele hino glorioso e gostoso de cantar, né? Sossegai. Para quem conhece esse hino, é muito bonito. O fato é que quando Jesus chega lá, aquele homem corre para a presença de Jesus. Veja, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, verso 1 e 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então veja que curiosidade, né? Que Jesus está indo, e quando ele chega à praia do outro lado para desembarcar do barco, o homem vem ao encontro de Jesus. Então veja, podemos até dizer que o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus acalmando o mar, a presença de Cristo chegando naquele lugar, já está causando ali todo o alvoroço naquilo que é mal, naquilo que é ruim, naquilo que é perverso, naquilo que é contrário às vontades de Deus, naquilo que é treva. Aquilo já, a presença de Cristo já é sentida, já é temida, já é sentida naquele lugar, porque onde houve e onde há a presença de Cristo, não há como mal, como pecado, não há como as trevas não ser abaladas, quando a presença de Cristo se estabelece num lugar. Sabe, meus irmãos, eu tenho uma situação que aconteceu comigo, eu não vou dizer que essa ilustração serve aqui, mas são coisas para refletir. Num determinado lugar em que eu trabalhava, tinha uma pessoa que era muito dada a alguns rituais estranhos. E certa ocasião eu fui até a sala desta pessoa para entregar um documento apenas,
e naquele momento em que eu entrei, ela olhou, não sei, a pessoa se assustou, parece que tinha entrado alguém estranho, ela se assustou, e ela tinha umas coisas estranhas penduradas assim, que ele fez, pum! Estourou, caiu tudo, ela ficou toda desesperada, né? Eu falei, não sei, né? Só entreguei o documento, virei as costas e fui embora, né? Falei, se for ação do Espírito Santo, amém, é o Espírito Santo com a pessoa, não sou eu, é o Espírito Santo, né? Mas eu fico imaginando, né, situações, eu só estou usando isso para ilustrar, mas aonde chega, irmão, a presença do Espírito Santo na vida de alguém, num lugar em que habita a escuridão e o pecado, aquilo que é treva, vai ser incomodado de alguma forma e vai retaliar, saiba sempre disso, vai ter alguma retaliação. Então Jesus chega lá, agora, é interessante, aí no verso 3 a 8 diz assim, olha, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes. Olha que situação, porque tendo sido muitas vezes preso e com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras, ou seja, nem as pessoas, nem as correntes eram suficientes para segurar aquele homem possuído pelo mal, e nem ele mesmo conseguia se conter. Olha que situação. Nem ele mesmo, porque ele andava gritando e se cortava com pedras. Que pessoa em sã consciência vai mutilar a si mesma? Nenhuma pessoa fará isso. Você vê que nem a própria pessoa consegue se conter. Entretanto, diante da ordem de Jesus, porque Jesus havia dito, espírito imundo, saia desse homem, e observe sempre na leitura que Jesus fala, espírito imundo no singular, e pouco depois o relato vai passar a dizer espíritos imundos, depois que tem esse conhecimento de que havia ali uma legião de espíritos imundos naquele homem. Então, sob a ordem de Jesus, o próprio mal vai se render e pedir clemência. E nessa versão bíblica aqui tem um fato estranho, né? ou aparentemente estranho para a nossa cabeça, né? Porque, em tese, quem vai falar com Jesus é o demônio que possui o homem, é o espírito que possui o homem. O espírito diz assim, o que você quer comigo, filho do Deus Altíssimo? E olha o pedido que ele faz, por Deus, o espírito está dizendo, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Pode o próprio espírito imundo pedir e clamar em nome de Deus? Pelo menos nessa tradução aqui está dizendo que sim. Por Deus, não me atormente. Sabe que é até importante entender isso aí, porque em alguns casos diz assim, é como se fosse, o que você quer comigo? O que temos um com o outro? É isso que o demônio está falando com Cristo. O que temos um com o outro? O que você quer comigo? E nessa tradução diz, o que você quer comigo? O fato é que o mal, ele provoca coisas desse nível. E aí vamos aplicar e olhar para a nossa realidade um pouquinho. O que acontecia com esse homem? Ele se automutilava, ele tinha muitas atitudes autodestrutivas. Existe hoje isso na nossa realidade? Você já viu pessoas querer se cortar? Pessoas se mutilar? Pessoa querer se matar? Existe ou não existe? Existe isolamento social, independente da questão, né? Vamos separar aqui o distanciamento social, imposto pelas autoridades para a preservação da saúde, por conta da pandemia, e o isolamento social de pessoas que se isolam das outras pessoas, e hoje ainda facilitado, porque você tem as redes sociais que, em tese, cria ali uma rede de contato, mas, na verdade, a pessoa continua se mantendo sozinha. Então, observe, se você procurar um pouquinho, as pessoas que estudam essas áreas do comportamento humano, da psicologia e tal, têm acesso a mais informações que nós acerca destas coisas, mas o número de pessoas que se isolam e que têm as consequências desse isolamento, da tristeza, da vida deprimida,
que causa um mal terrível para si mesmo, é muito recorrente. E nós não podemos negar que estas coisas só acontecem por força de um acontecimento, de uma questão psicológica ou física. Estas coisas acontecem também por força da ação maligna que paira neste mundo, porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno, e nós não podemos negligenciar estas coisas. E aí nós vamos observando, né, até algumas questões. Eu vi outro dia uma ilustraçãozinha bem interessante, e uma pessoa que está deprimida e vai conversar com uma outra pessoa acerca da busca de uma ajuda entre os cristãos. E a pessoa responde o seguinte: é fato, olha, se você for entre os liberais, vão te mandar fazer terapia. Se você for entre os tradicionais, eles vão orar por você. Se você for nos neopentecostais, eles vão expulsar esse demônio. Então, quem é que está certo nesse ponto, né? Talvez todas as coisas, mas nós não podemos negligenciar o mal que habita nesse mundo. Porque qual é a missão do que é mal? É deturpar a imagem de Deus no ser humano. E falar em demônio, falar em Satanás, falar em diabo, falar em espíritos imundos, nesta sociedade pós-moderna, parece uma coisa arcaica, parece uma coisa que não cabe mais, parece uma coisa que esteja fora, mas ela é bíblica, ela é revelada por Deus. E nós cremos na palavra de Deus como única e suficiente, a Bíblia como regra de fé e prática, como suficiente no conhecimento e na revelação de Deus. E ela fala, e ela orienta, e ela diz acerca destas coisas, e nós não podemos negligenciar estas coisas, porque são orientações de Deus. Então é um ponto muito importante entendermos estas coisas. Agora, enquanto o mal quer deturpar a imagem de Deus no ser humano, vem Jesus, que é a revelação de Deus, e com esta mensagem: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Então observe, existe a mensagem de Deus em Cristo, a revelação de Deus em Cristo, pelo qual temos acesso ao Pai, e que nos veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus expulsa o mal, 9-14, diz assim: então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muito. E aqui, meus irmãos, quero fazer um pequeno parênteses aqui, para que a gente vá colocando as coisas numa linha de reflexão importante, porque muitos acontecimentos, muitos direcionamentos acerca do evangelho moda, acabou trazendo muitas coisas. Olha, diz aqui que é legião, porque foram muitos, e de fato foram muitos, porque 2.000 porcos desceram espinhadeira abaixo, então tinha um monte. E aí o pessoal às vezes faz uma relação com legião do exército romano, que eram 6.000 homens, como se fosse 6.000 demônios. É uma referência só a que eram muitos, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos: esqueça, tira da sua vida essas coisas de dar nomes a demônios, tá? Tem vários nomes conhecidos por aí, né? Eu não gosto de ficar falando essas coisas porque acaba ferindo a religião de outras pessoas. Mas existem vários nomes. A Bíblia não se ocupa dessas coisas. A Bíblia não se ocupa a dar nome a demônios, não se ocupa a dar entrevistas, a fazer entrevista com demônios. A Bíblia se ocupa a libertar as pessoas em nome de Jesus e trazer vida e vida em abundância. Amém? Então, mas é Zé não sei das quantas. Nunca vi escrito na Bíblia que o nome é o Zé não sei das quantas, e nem que é o passarinho que gira, né? Então, esquece essas coisas, meus irmãos. Concentre-se em Cristo e na mensagem do Evangelho, que liberta, que cura, que restaura. Amém? Na vida em que Cristo vive, o mal não pode entrar. E isso basta. E isso basta. Então, o mal tenta, inclusive, impedir a ação de Jesus. O que você quer comigo? O que temos um com o outro? Porque, qual é o propósito de Cristo, meus irmãos? Então, veja, o que é importante é a gente sempre voltar para a referência da palavra de Deus, porque nós temos
muitas funções de Jesus no Evangelho moderno. Temos o Jesus, né, com todo respeito aos profissionais altamente qualificados para esta área, tá bom? Deixando isso bem claro. Mas nós temos o Jesus coaching, nós temos o Jesus paz e amor, nós temos o Jesus legal, nós temos um Jesus irado. Quem é Jesus? Jesus é aquele que Isaías revelou, e é aquele que veio. Jesus é aquele que diz, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus veio para trazer cura, restauração, reconciliação do homem com Deus. Amém? Qual é o grande objetivo de Cristo? O grande objetivo do Evangelho de Cristo: reconciliar o homem com Deus. Qual é o grande propósito de Deus para nós? Nos dar o caráter de Cristo. Amém? Todo o restante acaba sendo alguns adendos para atender necessidades específicas nossas. E não digo que Deus não olha, que Deus não cuida, não, Deus não tem misericórdia. Mas nós precisamos olhar para esta questão central. Em Cristo temos acesso ao Pai. E no Pai, nós temos conhecimento para nos dar o caráter de Cristo como o irmão mais velho. É isso que a palavra de Deus revela. E isso é glorioso para nós. E se Deus nos está nos conduzindo pelo teu Evangelho, de volta à imagem e semelhança de Deus, por que temos que preocupar com as outras coisas? Temos que nos preocupar cada vez mais em caminhar com Deus e nos firmar nele, para que as tribulações não nos tirem do seu caminho. Veja que aqui é um momento importante da gente entender, porque Jesus, ele vem, atravessa o mar, e o povo está com medo de todo um acontecimento externo. Veja a referência para a nossa vida. A tempestade, o vento, o mar, o medo de morrer, tem todo um acontecimento. Jesus se levanta e mostra o poder de Deus sobre a natureza, mostra o poder de Deus sobre as coisas, e dá paz aos corações que estão atribulados pelos acontecimentos externos. Amém? Nós somos atribulados pelos acontecimentos externos? Política, pandemia, questão econômica, emprego, desemprego, enfim, uma série de coisas, violência. Somos atribulados pelas questões externas? Jesus é o que nos dá paz. Mas ele chega do outro lado e encontra o homem que está atormentado internamente, possuído por demônios, doente. E Deus cura e dá paz para aquele que está atormentado internamente. Não importa a origem do mal, Deus tem poder sobre todas as coisas. Amém? Então isso é muito importante, para que a gente tenha sempre esta reflexão na nossa vida. E aí acontece um momento de admiração e temor. Veja os versos 15 a 17, diz assim: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Então observe, meus irmãos, é importante destacar porque tem porcos, se Jesus é judeu, porque ele está numa região predominantemente gentia, de povos não judeus, né? Aí depois vai dizer que ele vai pregar em toda a Decápolis, que é uma confederação de 10 cidades, dentro do conceito romano de se organizar. Então, é por isso que tinha ali a criação de porcos. Mas observe, há uma reverência do povo, porque quando eles viram aquele que antes estava endemoniado, agora curado, transformado, então eles se aproximaram. Eles se admiraram, mas eles também temeram, porque eles têm essa referência, esse temor diante do poder de Deus, mas têm um temor errado e supersticioso. Bom, vamos entender também que nós sabemos quem é Jesus, temos a sua palavra revelada,
Jesus está sendo pregado há mais de 2000 anos, e para este povo era um homem que tinha acabado de começar o seu ministério, tudo estava sendo comentado acerca das suas coisas, que viu parar a tempestade, que agora viu curar um homem, tudo isso causa um certo temor, é evidente. Mas o que é que eles fazem? Diante deste temor, eles não buscam compreender a essência do poder, mas eles rejeitam este poder. Então, o que é que eles dizem aí? E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse do meio deles. É muito possível que eles tenham pedido, tanto pelas superstições, pelo medo daquela manifestação de poder, quanto pelo medo de perder outros bens. Esse homem mandou 2.000 porcos aí para o mar, daqui a pouco vai mandar mais, e o prejuízo vai ser grande, né? Imagina, né? Então pensa, é possível, né? Estou dizendo daquilo que é um cenário possível. Agora, trazendo isso para os nossos dias, quantas pessoas às vezes nós mesmos, meus irmãos, não se permitem serem libertas e curadas por Jesus por apego aos seus modelos de pensamento, aos seus bens, à sua profissão, aos seus costumes? Quantas vezes? Tem certas coisas que que eu realmente me admiro, sem entrar em méritos dessa ou daquela doutrina, quem está certo, quem não está certo. Mas, irmãos, às vezes você observa lá, os irmãos entram na igreja do Adventismo, e ele entende e aceita, e ele começa rapidamente a buscar uma forma de não trabalhar mais o sábado. Eu não estou entrando aqui no mérito se o sábado está certo ou não, tá bom? Mas ele busca e entende, e o que é que nós fazemos comumente? Nós buscamos sempre numa dúvida entre as coisas de Deus e as coisas que temos que fazer e as coisas que gostamos, nós deixamos as coisas de Deus para priorizar as coisas que queremos e as coisas que gostamos. Nós fazemos o inverso. Isso quando o nosso próprio paradigma de pensamento não rejeita Deus. O que é um paradigma de pensamento, irmãos? E que limita muitas vezes a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que tenha hábito de dizer assim: olha, eu não acredito mais. Uma pessoa que diga que não acredita mais em nada, ela não acredita mais em nada. Uma pessoa que diz o seguinte: isso aí não dá certo. Não há possibilidade de que aquilo possa realmente dar certo, não porque ela diz, porque ela não vai fazer esforço, ela não acredita. Isso é paradigma de pensamento. E muitas vezes nós não queremos mudar nossos pensamentos, nós não queremos sair de um hábito que temos, nós não queremos mudar a nossa forma para deixar Cristo habitar ali. É preferível, às vezes, se manter naquilo que gostamos, que queremos, a deixar Cristo fazer a sua obra completa. Porque o maior desafio de seguir a Cristo não é essa decisão de confessá-lo diante da igreja, embora isto é importante e espiritualmente valoroso, mas é de renunciar a muitas coisas que estamos apegados para caminhar com Cristo. Então essa é a diferença. Olha, pastor Paul Washer, é claro que ele é um puritano, chega a ser o extremo do conservadorismo cristão, mas eu gosto muito das mensagens dele. Mas certa vez ele fala, fazendo referência aos Estados Unidos, evidentemente, o seu país de origem, e ele diz o seguinte, que uma oração de 4 minutos diante da igreja causava mais estrago do que as doutrinas esquisitas. Porque ele fala o seguinte: às vezes no afã de trazer as pessoas e de gerar números de conversões, traz a pessoa: você confessa a Cristo? Eu confesso, e confessa diante da igreja, mas não entendeu profundamente o que é seguir a Cristo, o que é renunciar a si mesmo para caminhar com Cristo, o que é renunciar a tantas coisas para caminhar com Cristo. E aí o que acontece? Cria um conflito. Eu sou de Cristo, mas faço as coisas que não são adequadas com os ensinos de Cristo, mas não me falaram. Então é muito importante a gente entender estas coisas. Então não permita que o medo de perder coisas impeça você de alcançar tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Creia que Deus é poderoso o suficiente para cuidar da sua vida, para cuidar das suas coisas. Não faça negócios errados, não entre por caminhos que pareçam
tranquilos, porque, como diz a Bíblia, há caminhos que para o homem parecem bom, mas são caminhos de morte. Às vezes aparecem coisas, parecem tão atraentes para se fazer, mas se estiverem inadequadas com aquilo com a Bíblia, não faça. Crê em Deus. Puxa, mas eu tenho uma oportunidade de ganhar aqui. Deus é muito melhor na sua vida, a presença de Cristo é muito melhor na sua vida do que qualquer benefício financeiro, material que você possa ter neste mundo. Tenha certeza disso. Então, o que é que nos impede? Finalmente, verso 18 e 20, senão eu vou comer o tempo da oração, diz assim, olha, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído por demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. O homem queria seguir com Jesus. Amados, qualquer um de nós, se tivesse essa experiência presencial física com Jesus, certamente quereria seguir com Ele. Mas eu digo que hoje ainda, aquele que tem uma experiência profunda e verdadeira com Cristo, quer andar com Ele, quer seguir com Ele. Eu guardei um e-mail por muitos anos, e o Google mudou as regras do e-mail, e aí começaram, depois de uma certa data, eles vão limpando, né? Eu acho que foi isso, né? E eu perdi aquele e-mail. Uma pena eu perder aquele e-mail, gente. Eu recebi de um pastor da nossa denominação, batista, porque às vezes a gente acha que a nossa intelectualidade se resume à experiência espiritual. São coisas diferentes, são coisas distintas, viu? É importante crescer intelectualmente no conhecimento de Deus, mas experiências profundas, espirituais são mais profundas. Ele mandou aquele e-mail para um grupo de contato e ele falava, 30 anos pastoreando, 30 anos eu esperei por isso. 30 anos, e começa a descrever uma experiência profunda com Cristo, onde ele é tocado na alma, no coração, onde ele vive o poder de Deus, mudando a sua forma de ver, de enxergar, de refletir e de viver Deus. Não que ele não era salvo, não que ele não era de Deus, mas são coisas diferentes, e nós temos essa carência de viver este poder de Deus, porque os propósitos imutáveis na vida do salvo em Cristo Jesus, primeiro é querer andar com Jesus, depois crer e dar testemunho dele, e dar testemunho de Cristo, inclui não só conhecê-lo intelectualmente, mas dar testemunho do poder de Deus, que transforma, que muda a história, que muda a situação. Amém? Isso é muito importante, a gente não perder isso de vista. Devemos dar testemunho, mas finalmente, verso 17, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Eu quero deixar esta reflexão para nós. Será que nós temos deixado Jesus ficar e habitar plenamente na nossa vida? Será que não temos rejeitado Jesus por coisas que gostamos, que queremos, ou que achamos mais importantes que Jesus? Será que não temos nos apegado demais a valores que não estão relacionados àquilo que Deus quer na nossa vida? Será que estamos realmente deixando Jesus promover uma transformação completa na nossa vida? Eu lembro que eu preguei aqui, e vou fechar, aí nós vamos ter aí meia hora de oração. Eu lembro que eu preguei aqui uma vez, e eu contei uma historinha que eu recebi, na verdade, por WhatsApp. Não sei quem é o autor da história, então não tenho como dar o crédito, mas a história é muito boa. E um lugar estava sendo assolado por guerras, terremotos, era o fim do mundo, literalmente. Então foi providenciado um barco para retirar o pessoal. E ali tinha um jovem, corria de um lado, corria do outro, aí veio um homem até ele e disse o seguinte, você não vai subir, você precisa se salvar. E ele falou, não, eu não tenho
eu não tenho bilhete, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho dinheiro. Ele falou, olha, eu vou dar o bilhete do seu embarque. E deu o bilhete. E ele subiu então no navio. Mas ele entendeu que talvez aquilo não tivesse dado os plenos direitos. Então ele entrou naquele navio, entrou naquele cruzeiro e se escondeu. E o barco foi indo embora, aquele navio gigante, levando o povo que foi possível tirar daquele mundo em destruição. Foi possível tirar aquele povo e colocar no barco. Eles foram levando embora e o barco ia mar adentro, né? E o povo que estava naquele barco tinha toda uma convivência. Levantavam de manhã, tomavam café, conversavam, falavam entre si, se reuniam, almoçavam, compartilhavam entre eles muitas coisas, as suas necessidades. Mas aquele menino, aquele jovem, ficava escondido. Só que a fome veio, então de repente ele aproveitava em alguns momentos que não tinha ninguém, e corria e pegava alguma coisa para comer, tentava usar o banheiro, mas ele foi ficando sem tomar banho, muito sujo, enfim, todo estrupiado ali, né? Aí um dia o povo estava naquele banquete, muita coisa, o povo comendo, ele olhando aquilo, a fome, aquela falta de banho, ele não aguentou, ele falou, quer saber, ainda que me matem, eu vou pelo menos tentar comer. E saiu correndo, e todo mundo aceitou aquilo numa boa, não tinha nada diferente. E aí ele começou a comer, ninguém se importou, até colocaram uma cadeira para ele e tal. E ele se admirou, e ele falou, vocês não se importam de eu estar aqui? Ele falou, claro que não, você é daqui, você faz parte. Mas vocês não sabiam que eu estava pegando? A gente sabia, a gente só não entendia por que você estava escondido. Ele falou, não, mas é porque eu entrei nesse barco. Ele falou, não, ninguém aqui tinha dinheiro para pagar. Todos nós ganhamos tudo isso que nós temos aqui. Ele falou, você só estava escondido porque você não entendeu que você podia desfrutar. Não, mas vocês conhecem aquele homem que deu o bilhete? Sim, ele deu o bilhete para todos nós. E nós vamos reencontrá-lo para onde nós estamos indo. Ele está nos esperando lá. A referência é essa, meus irmãos. Nós recebemos de Deus essa graça maravilhosa para embarcar nesse navio da salvação que nos leva ao encontro com Ele mesmo. Só que a gente precisa aprender a desfrutar dessa graça, e não ficar escondido nos porões, não ficar escondidos. Nós temos que entender que Ele derramou esta bênção sobre nossas vidas, mas nós precisamos, às vezes, nos desapegar de muitas coisas que não nos permite viver plenamente Cristo, e às vezes até colocar Cristo para fora das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, e que a sua palavra possa fazer morada no nosso coração e trazer reflexões de crescimento. Amém? Deus eterno, soberano Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tua palavra revelada e pelo seu ensino, Senhor eterno, libertador, que cura, que salva, que restaura. Senhor, nos ensina, nós cremos no seu poder. Nós cremos no poder que libertou este homem, que libertou a sua vida de todo o mal, que sarou, que o curou física e emocionalmente, que devolveu a sua vida e que desejou ardentemente caminhar com o Senhor. E ele foi para a sua casa conforme a tua ordem, ter testemunho para a tua casa, para a tua família, não porque ele seguiu o Senhor, mas porque o Senhor estava agora nele, nos teus ensinos, no teu evangelho, na libertação que ele recebeu, na cura que ele recebeu, na reconciliação com a vida e com Deus. Nos ensina, Pai, a caminhar cada dia mais com o Senhor, a viver plenamente o evangelho de Cristo em nós, para que possamos, ó Deus, usufruir desta graça maravilhosa que recebemos gratuitamente do Senhor, Pai. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o povo de Deus e sobre todos os irmãos presentes neste lugar. Amém?